Olá, pessoal! Tudo bem? Sejam bem-vindos ao canal. Se liga na história. Imagine viver numa aldeia onde todo mundo tem o mesmo tipo de casa, as mesmas ferramentas e quando alguém morre, todos são enterrados com os mesmos simples objetos. Essa era a realidade por milhares de anos no Neolítico chinês. Agora, imagine que, de repente, começam a aparecer túmulos com dezenas de vasos de cerâmica fina, armas de jade e objetos de bronze que ninguém mais tem. Muralhas enormes cercam algumas vilas, e no centro, um grande palácio. O que aconteceu? Como a igualdade deu lugar à hierarquia? Como surgiram as primeiras elites e os primeiros reis da China? Hoje, a gente vai investigar essa transformação radical que preparou o palco para as dinastias. Vamos nessa! Por volta de 2300 a.C., a paisagem social e física do norte da China começou a mudar drasticamente. As comunidades que floresceram por séculos ao longo do Rio Amarelo estavam prestes a entrar em uma nova era, uma era de muros, poder e desigualdade. As aldeias abertas e relativamente pacíficas da cultura Yangshao deram lugar a assentamentos fortificados, muralhas enormes de terra batida, com metros de espessura e altura, agora cercavam as vilas, transformando-as em verdadeiras fortalezas. Essa arquitetura defensiva era um sinal claro de que algo novo e tenso estava no ar. A competição por terras férteis, acesso à água e outros recursos essenciais estava se intensificando, levando a conflitos entre grupos vizinhos. A paz de antes era agora uma memória distante. E em tempos de guerra, a liderança se torna crucial. Quem organizava a defesa e comandava os guerreiros? Provavelmente, chefes militares, indivíduos cujo poder e prestígio, forjados no campo de batalha, começavam a se destacar e a se consolidar. Mas o sinal mais claro da mudança estava nos cemitérios. Pela primeira vez na região, as tumbas mostram uma diferença gritante. A maioria das pessoas era enterrada com quase nada, talvez um único pote de cerâmica comum. Mas algumas poucas tumbas eram verdadeiros tesouros, repletas de artefatos que demonstravam um status social completamente diferente. Dentro delas, encontramos a famosa cerâmica negra casca de ovo, fina e polida, feita na roda de oleiro, além de objetos de jade esculpidos, com uma precisão impressionante e armas cerimoniais, como machados de batalha polidos. Havia uma elite que acumulava riqueza e status, e fazia questão de exibir esse poder até mesmo depois da morte. Essa elite não só acumulava, mas também controlava os meios de produção. Eles supervisionavam os artesãos especializados que criavam os bens de luxo, como a cerâmica fina e os complexos objetos de jade, garantindo que esses símbolos de poder permanecessem exclusivos e, crucialmente, controlavam o excedente agrícola, estocando grãos e outros alimentos. Esse controle permitia-lhes não apenas sobreviver a tempos de escassez, mas também sustentar guerreiros, artesãos e a si mesmos, redistribuindo recursos para consolidar sua autoridade. A sociedade Longshan já não era igualitária, era uma sociedade de chefes, com uma hierarquia clara e um poder centralizado nas mãos de poucos. Essa tendência de estratificação social, que vinha se desenhando lentamente, explodiu em uma escala monumental na cultura Erlitou, que floresceu entre 1800 e 1600 a.C. Localizada no coração do Vale do Rio Amarelo, Erlitou representa um salto quântico na organização social e política. Muitos arqueólogos a consideram a primeira verdadeira civilização estatal da China, possivelmente a capital da lendária dinastia Xia, a primeira das 3 dinastias. Em Erlitou, a elite deixou de viver em casas comuns. Foram descobertas as fundações de enormes complexos palacianos, cercados por muros de terra batida. Essas estruturas, com seus pátios expansivos, grandes salões e sistemas de drenagem sofisticados, eram o centro administrativo e cerimonial da cidade. A escala da construção era inédita
exigindo a mobilização e organização de centenas, talvez milhares de trabalhadores, uma demonstração inequívoca de um poder centralizado e fortíssimo. Mas o verdadeiro símbolo do poder e da sofisticação da elite de Erlitou era o bronze. Eles foram pioneiros e dominaram a metalurgia do bronze em peça-molde, uma técnica revolucionária que permitia a criação de objetos complexos e padronizados, como vasos rituais, armas e objetos de adorno. Essa tecnologia era um segredo de Estado, guardado a 7 chaves. As oficinas de bronze ficavam dentro da área palaciana, sob estrito controle da elite. Não era qualquer um que podia ter um vaso de bronze. Sua produção e distribuição eram um privilégio exclusivo, usado em rituais de culto aos ancestrais e para ostentar status. O bronze tornou-se a marca registrada do poder e da autoridade divina. Além do bronze, a elite de Erlitou controlava o acesso a outros bens de luxo, que chegavam de regiões distantes através de redes de comércio. Entre eles estavam a cerâmica branca de Caolin, o jade e especialmente a turquesa. Muitas tumbas de alto status continham elaboradas peças de turquesa, incluindo pequenas máscaras e placas que eram incrustadas em objetos ou costuradas em trajes cerimoniais. O exemplo mais espetacular é um dragão de quase 70 centímetros, feito com mais de 2.000 peças de turquesa, encontrado no peito de um nobre. O controle sobre esses materiais preciosos e, crucialmente, sobre os rituais religiosos em que eram utilizados, formava a base da legitimidade da nova classe governante. Eles não eram apenas chefes guerreiros ou administradores, eram os intermediários sagrados, os únicos capazes de se comunicar com os deuses e os espíritos dos ancestrais, garantindo a ordem cósmica e o bem-estar do reino. Mas o que exatamente causou essa virada histórica, essa transição de comunidades igualitárias para sociedades estratificadas? O primeiro e mais fundamental motor foi o excedente agrícola. Com o cultivo intensivo de painço e, em algumas áreas, de arroz, as comunidades começaram a gerar muito mais comida do que o necessário para a sobrevivência diária. Esse excedente não era apenas uma segurança contra tempos difíceis. Era uma nova forma de poder. Podia ser armazenado, quantificado e, crucialmente, controlado. Quem controlava os celeiros, controlava o destino das pessoas, criando dependência e obrigação. Esse controle permitiu que as elites emergentes sustentassem uma classe de artesãos especializados, oleiros, entalhadores de jade e, mais tarde, metalúrgicos, que não precisavam mais cultivar a própria comida, dedicando seu tempo a criar bens de prestígio que reforçavam o status de seus patronos. O segundo motor foi a guerra e a necessidade de defesa. A proliferação de enormes muralhas de terra batida, como as encontradas em sítios da cultura Longshan, é uma prova silenciosa, mas poderosa, de que os conflitos eram uma característica constante da vida. Essas não eram simples paliçadas. Eram projetos de engenharia massivos que exigiam a mobilização e organização de milhares de trabalhadores, algo que só uma autoridade centralizada poderia comandar. A própria construção dessas defesas reforçava a estrutura de poder. Nesse ambiente de violência endêmica, líderes militares bem-sucedidos acumulavam prestígio e poder. A vitória no campo de batalha trazia não apenas segurança, mas também saque, terras e cativos. Esses líderes, provavelmente, usavam a força e a ameaça de violência para coagir e controlar suas próprias populações, garantindo a obediência e a extração de recursos. A guerra, com sua necessidade de comando e disciplina, é uma forja natural de hierarquias. O terceiro motor, e talvez o mais sofisticado, foi o ritual. Os líderes de Erlitou não eram apenas chefes de guerra, eram fundamentalmente sumos sacerdotes. Eles se posicionavam como os únicos intermediários capazes de se comunicar com os deuses e os espíritos dos ancestrais, que se acreditava controlarem a colheita, a chuva e o destino.
realizavam os sacrifícios e interpretavam os presságios, detendo as chaves do cosmos. Os raros e belos vasos de bronze, juntamente com os enigmáticos objetos de jade e turquesa, não eram meros luxos. Eram as ferramentas essenciais desse poder espiritual, a tecnologia do sagrado. Ao monopolizar o acesso ao sagrado e controlar a produção desses objetos rituais exclusivos, as elites legitimavam sua posição social de uma forma que era quase impossível de contestar. Desafiar o governante não era apenas um ato de rebelião política, mas um sacrilégio que poderia irritar os ancestrais e trazer desastres para toda a comunidade. Em resumo, a complexa hierarquia social na China antiga não nasceu de um único fator. Foi a sinergia poderosa entre o controle econômico do excedente, o poder militar forjado na guerra e a autoridade espiritual cimentada pelo ritual que permitiu a um pequeno grupo se elevar acima dos demais. O que vemos em Longshan e Erlitou são os alicerces de um modelo de Estado e poder, a união do trono e do altar, que perduraria em várias formas por milênios de história imperial chinesa. A história do surgimento das elites na China pré-histórica é a história de como a humanidade aprendeu a viver em sociedades cada vez maiores e mais complexas, mas também a aceitar a desigualdade como algo natural. Os túmulos ricos de Longshan e os palácios de bronze de Erlitou são os primeiros capítulos de uma longa narrativa sobre poder, riqueza e hierarquia. Uma narrativa que, de certa forma, ainda estamos vivendo hoje. Se você gostou de entender essa transformação crucial, deixe aquele like para fortalecer o canal. Inscreva-se e ative o sininho para não perder os próximos episódios sobre as origens das civilizações. Me conta nos comentários. Qual desses fatores você acha que foi o mais decisivo para o surgimento das elites? A guerra, a agricultura ou a religião? Vou adorar ler sua opinião. Compartilha esse vídeo com a galera que gosta de refletir sobre a sociedade. Espero que tenha curtido esse conteúdo e te vejo no próximo vídeo. Até a próxima!